Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. Eu que tô falando, brincando. Mostrando as canetinhas. Eu colori alguns desenhos que eu vou mostrar pra vocês agora no vídeo. De um livro da Pompom que eu imprimi. E aqui mostrando minha bagunça, os desenhos que eu faço. Alguns roxinhos que eu fico fazendo. Gente, isso me distrai muito, passo muito tempo fazendo. Faço também isso aqui, ó, de cerâmica fria. E aí depois eu faço a pintura toda com tinta PVA. E aí depois eu passo um verniz brilhante e fica assim. Faço isso aqui também, ó, que você pode colocar foto. Fiz alguns cogumelos, esse aqui eu fiz de biscuit, esse eu fiz de papel. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, esse eu fiz de papel. E fiz esses outros de biscuit, esses aqui foram de cerâmica fria. Ih, tá caindo tudo. Depois eu arrumo. Esses aqui também, ó, que eu coloco foto e eu coloco essas menininhas também, fiz de cerâmica fria. Tem esse aqui também. E aí eu faço algumas artes de cerâmica fria, depois eu mostro pra vocês aí em outro vídeo. E o vídeo de hoje é colorindo o livro da Pompom, que eu imprimi algumas páginas. Então vamos para o vídeo. Gente, vamos começar com esse livro. Eu imprimi as páginas, algumas páginas desse livro, que eu achei bem fofinho. Que são essas, é uma cachorrinha, né? Acho que é a cachorrinha, assim. Bem fofinha, e vamos colorir juntos. E, olha só... Eu moro em frente à rua, então às vezes faz um barulho aqui bem chato, mas faz parte, né? E como tá de dia, passa muito carro. Aí às vezes tem uma buzina aí, pode não ficar tão relaxante como a gente gostaria. Mas é isso, aí eu vou começar a colorir. Eu esqueci, gente, de deixar o gabarito das cores pra vocês. Me desculpem, vou tentar melhorar isso pro próximo vídeo. Nesse eu quis fazer algo assim, eu comecei a pintar, colorir e falei, vou gravar, né? Vou começar a colorir, vou gravar, porque eu sempre faço e nunca gravo. Aí falei, não, vou gravar e vou bater papo e esqueci de colocar o gabarito. Então nos próximos vídeos eu vou colocar os gabaritos pra vocês, vou deixar as canetinhas também. E aí eu imprimi a capa dela porque eu pretendo no futuro fazer uma encadernação. Eu vi alguns vídeos aqui no YouTube de como fazer encadernação e eu falei, não, eu quero fazer minha própria encadernação, então eu vou tentar. E essa semana chegou meu livro do Bobbie Goods também, depois eu vou colorir com vocês. Eu tenho gravado algumas lives, geralmente à noite, por volta de 10h30, 11 horas, por aí, eu fico gravando, porque geralmente é o horário que eu pinto. E eu não fazia, entendeu? Eu pintava e não gravava. Aí eu falei, não, vou gravar enquanto eu fico colorindo. E eu tenho gravado aqui pro YouTube. Tenho a pretensão de gravar pra rede vizinha, mas ainda não comecei, gente. A minha pretensão é gravar pros dois. Entendeu? Pro YouTube até gostaria de gravar e deixar sem áudio. Só deixar sem áudio não, né? Deixar sem a minha voz. Gravar tipo aqueles mais relaxantes que tem uma musiquinha de fundo. Mas ainda não sei fazer isso, porque sempre tem um barulhinho, né? Por aqui. Aí eu não sei, eu tô pensando. Eu já estava acabando aí, ó, essa página. Esse daí é a capa, na verdade. Fiz alguns detalhes com essa canetinha branca. É uma caneta em gel. E fiz também uns detalhes com essa caneta fine, né? Com a ponta bem fininha. E aí o meu tripé tá balançando um pouco. Eu até comprei outro, mas não gostei tanto. Eu tenho que pesquisar bem essas coisas de tripé. Porque faz a diferença na hora de você gravar. E aí fica complicado pra você ficar colorindo se o tripé não é legal, se o tripé não te dá espaço, né? E aí eu sempre gosto de fazer essas texturas, fazer pontinhos, fazer algum detalhe no desenho pra deixar mais bonito. E aí fui fazendo com essa canetinha, com essa caneta rosa, ponta fina, e com a caneta em gel, que eu até tenho que comprar outras. Eu comprei só essa aí, gostei, pra testar. Eu comprei na Caçula, quando eu fui comprar as folhas pra fazer... pra imprimir, né, que é essa folha mais grossa, que eu já mostrei aqui no short. E vamos para a primeira página, que é essa, ó, e aí tô mostrando a outra, essa é a próxima. Tem essa aí também que eu não acabei. As outras duas eu fiz, gente, essa eu não consegui acabar. Eu fiquei de pintar a coxa da cama e não terminei. E aí a primeira vai ser essa aí, que vai ser tipo a contracapa, né, que tem aí os detalhes, o checklist de colorir. E aí eu comecei a colorindo os corações com a caneta rosa, canetinha rosa. E fui intercalando com outro tom de rosa. E é uma coisa bem relaxante, colorir eu acho bem relaxante. E como eu já fazia a minha arte, que eu tava mostrando pra vocês,
Eu estava há tempo já querendo comprar essas canetinhas para fazer o teste, para colorir a minha própria arte. E passei, ó, um rosa nas flores. Esse tom de rosa também eu adoro. Eu adoro os tons pastéis. Eu queria um kit só com tons pastéis, gente. Ainda não encontrei. Queria. Passei um rosa pastel ali no miolinho e fui colorindo as outras partes de rosa. E como eu estava falando pra vocês, eu sempre quis comprar essas canetinhas pra testar. E chegou a oportunidade, eu comecei a ver TikTok. Ih, não vou nem falar o nome da rede que pode dar bug, né? E olha o barulho aqui. É isso aí que incomoda às vezes que a gente tá gravando, mas faz parte. E aí eu queria testar as canetinhas, queria comprar já fazia algum tempo. E aí comecei a ver a rede vizinha, todo mundo colorindo e me deu vontade de comprar. E aí eu vi todo mundo colorindo os livros. E aí eu fiquei com vontade de comprar os livros também. E é muito relaxante você colorir. Não sei quem gosta de fazer algum tipo de arte, geralmente eu gosto. E é muito relaxante colorir e pintar e fazer qualquer coisa de arte. Eu gosto, já mostrei pra vocês. Eu acho que o último vídeo que eu tinha gravado, né, antes de voltar pra cá, há 6 meses atrás, foi exatamente isso, minha arte. Eu faço também umas artezinhas com papelão, que eu também amo. Mas é aquilo, gente, a correria do dia a dia você não consegue fazer. Eu fiquei, acho que uns 4, 5 meses sem fazer nada. E eu amava muito, toda noite eu chegava do trabalho e eu ia fazer minha própria arte e eu amava. Passando esse azul, olha que azul lindo, gente. Olha que perfeito. E eu acho que esse azul aí, eu acho que está quase no fim. Eu não sei se ele já veio falhando. Azul é uma cor difícil, acaba muito rápido. E esse daí eu passei muitas mãos, porque você vai passando e vai ficando um pouco manchado. E aí eu tive que passar algumas mãos nele. No final valeu a pena, né? E eu sei que daqui a pouco eu vou ter que comprar um kit novo. Eu acho que eu vou comprar um kit de 250. Eu tô querendo comprar esse. É um pouco mais caro, mas vem com muitas cores. É mais difícil de acabar, né? E aquilo, eu até vi um vídeo na rede vizinha, o pessoal falando que essas canetinhas a gente não consegue comprar. Ah, vamos ali, vamos comprar uma. É mais difícil você achar um vendedor que venda a unidade. Eu já achei na Shopee, mas é mais difícil. Geralmente acaba e você não tem como repor. Aí você tem que comprar o kit. E é muito legal o colorir de canetinha. É muito legal. Eu comprei até lápis de cor também pra fazer algumas artes aí. Mas eu não uso muito não. Às vezes eu até uso no desenho aqui, que eu fico colorindo. Eu dou uma usada, mas não é tão legal quanto usar a própria canetinha pra fazer as cores. E aí eu tô pintando esse banquinho. Cometi um erro aí, gente. Às vezes eu cometo erro. E tá tudo bem. Eu vejo muita crítica referente a esse negócio de colorir, referente a errar, referente a fazer um desenho perfeito. Eu acho que cada pessoa faz a arte do seu jeito. E a arte é isso, gente. A gente não tem que ficar se cobrando, não. Quando eu começo a fazer as meninas, né, que eu fico desenhando, tem muitas imperfeitas e são todas perfeitas. E quando eu faço as de cerâmica, às vezes eu fico dias e dias acertando algum detalhe até ficar do jeito que eu quero e o rosto vai mudando e tá tudo bem. Eu acho que colorir é isso também. Às vezes a gente erra e a gente vai lá, tenta acertar. E pra fazer os acertos, gente, uma dica é usar a caneta acrílica. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar nesse vídeo. Eu uso a caneta acrílica branca. E aí você consegue passar por cima e dar uma ajudada, né? Quando você comete algum erro. Gente, aqui hoje a rua tá barulhenta. Tá muito barulhenta. É feriado. Feriado de São Sebastião aqui na minha cidade. E por isso eu estou em casa tranquila. Muito bom feriado, né? Quem não gosta. E aí tô fazendo uns detalhes com a minha caneta em gel. Essa caneta daí não é kit, eu quero comprar também um kit de caneta em gel. Porque em gel não, essa é com glitter. Em gel também eu quero, né? Mas essa aí é canetinha com glitter. Gente, essas canetas, elas fazem toda a diferença. Elas dão todo o detalhe. Meus desenhos são todos assim. São todos cheios de pontinhos, são todos cheios de detalhes, são todos cheios de cores, de glitter, de branco. E aí eu fiquei horas fazendo essas partes aí. Eu acelerei o vídeo pra vocês. Eu não mostrei tudo, não. Eu tô gravando o áudio depois.
Porque eu fiquei horas gravando esses pedaços. E se eu postar tudo, gente, acho que eu fiquei o quê? Umas 2 horas, porque eu vou colorir 2 desenhos, né? A capa eu não contei porque era só uma parte pequena. Mas eu fiquei muito tempo aí fazendo os detalhes. E geralmente os desenhos, eles levam um pouco mais de tempo mesmo. E você vai... eu acho assim, às vezes a gente fica até com a mente mais aliviada, sabe? Quando eu faço antes de dormir e eu durmo feliz. Não sei explicar. E antes de colorir os desenhos, como eu tava falando, eu tava fazendo a minha própria arte. Fiquei dias e dias fazendo. Dias e dias e noites. Aí agora eu tô fazendo um pouco de desenho, mas eu tô intercalando também com a minha própria arte. E aí fazendo céu, eu quis fazer aquele céu meio de final de tarde. Eu gosto de fazer esse céu. Eu gosto de colocar várias cores, né? Foi inspiração ver o desenho das pessoas, que elas fazem essas cores. E aí eu comecei a fazer, e aí eu usei um amarelo mais clarinho, um outro tom de amarelo e agora um laranja. E depois você usa a cor mais clara e passa por cima da marcação, que aí tira um pouco a marcação. É tipo uma maquiagem que você faz aquela, que você dá uma esfumada. Você passa o tom mais claro por cima da marcação e aí tira um pouco daquele tom. Gente, me deixem sugestões também de vídeos. Eu sei que o canal mudou um pouco. Eu gravava muito vídeo de rotina, só que passou a não fazer parte mais do que eu gosto de fazer. O vídeo de rotina eu não gostava tanto. Eu gostava até de gravar mais coisas de plantas e tudo, mas com o tempo eu não curti tanto, entendeu? E me expor tanto. Tanto. E olha como tá ficando lindo, gente. Eu gostei dessa parte aí, ficou legal. Ó. E aí eu tô fazendo isso que eu falei pra vocês, passando o tom mais claro nessa marcação pra tirar a marcação. E aí eu pensei, não, eu vou começar a gravar. Isso há 6 meses atrás já tava com essa ideia, mas não consegui porque eu tive que fazer muita coisa, gente. Tava com muitas coisas para serem resolvidas. Tava fazendo várias coisas e não consegui voltar a gravar. Mas é que essa saga de colorir, eu falei, não, eu quero gravar, eu vou colorir, vou gravar. E aí meu marido falou assim, Roberta, por que você não grava também a arte que você faz? A questão toda é que a arte que eu faço, geralmente em cerâmica, demora muito tempo, como eu falei pra vocês. Às vezes eu passo, tipo, quase um mês pra finalizar uma arte. Aí ele falou, não, por mais que você demore muito tempo pra fazer, você faz uma por mês, mas faz. Ele ainda falou assim, faz pra vender. Muita gente faz esse tipo de arte pra vender. E eu até queria, juro pra vocês, mas eu não sei. Mas enquanto eu não me decido, eu vou fazer a arte também, né? A arte que eu faço. E de repente eu gravo alguma coisa pra vocês. Ou gravo também uma live. Vamos ver como é que vai ser. Que eu fico horas e horas e dias pra terminar. O desenho de colorir não, o desenho de colorir tá pronto. Você só vai usando as cores, né? E demora pra você colorir, mas não demora tanto. Não são... às vezes passa mais de 2 dias pra colorir uma página. Mas dias e dias, não. E aí fiz as nuvens com esse tom de azul, esse tom perfeito de azul. Se eu não me engano, esse azul é o 63. E é um tom lindo de azul. E aí fui pintando lá os detalhes dos ursinhos, né? Os detalhezinhos aí dos acessórios deles. E eu gostei muito dessa página, eu gostei muito desse livro. Procurei para comprar, mas não achei, então eu vou fazer isso. Vou imprimir algumas páginas e depois eu vou encadernar tudo. Esse formato aí, eu imprimi numa folha A4, só que eu cortei um pedacinho, então ficou um pouco menor. Mas geralmente os desenhos que eu tenho, eu imprimi numa folha menorzinha. E até o livro do Bobbie Goods que eu comprei, que vai ser o meu próximo desenho a colorir com vocês. Eu comprei, ele veio no tamanho A5, que acho que até um tamanho melhor, juro pra vocês. Que o tamanho A4, gente, é muito grande, gasta muita tinta. É bom você colorir um desenho maior, porque os detalhes, né, você não tem tanta chance de errar, que é maior. Agora a questão toda é que gasta muita tinta, porque é uma folha gigante. Até A5, às vezes, dependendo de como é a impressão, fica grande. E aí fazendo os detalhes desse ursinho. E o tom de pele, gente, tom de pele. Eu tenho algumas canetinhas tom de pele, só que às vezes você quer fazer um detalhe, eu fico, gente, como é que eu vou fazer esse? Eu falo ursinho. Como é que eu vou fazer esse ursinho? Como é que eu vou fazer esse Bobbie Goods hoje? Todo ursinho pra mim é Bobbie Goods. Aí eu fico, como é que eu vou fazer esse ursinho? Aí eu fico pensando nos detalhes. Eu já vi alguns, eu até deixei salvo, mas na hora eu nunca vejo, nunca vou procurar. Eu fico, como é que eu vou fazer esse? E eu tava vendo também um vídeo na rede vizinha. A moça comprou 3 livros pra colorir. E ela falou, não, meus Bobbie Goods chegaram. Que a gente associa todos esses ursinhos de desenho de colorir a Bobbie Goods, né? Porque virou tipo uma febre agora, colorir.
E não é. O Bobbie Goods é a linha de Bobbie Goods, eu acho que é uma criadora, né? Que criou esse Bobbie Goods, mas nem todos os desenhos de colorir de ursinho são Bobbie Goods, né? Tem vários outros tipos de desenho de colorir. E tem alguns já na minha lista. E aí já estamos finalizando, colorindo o tom de pele da ursinha, da Bobbie Goods, que não é Bobbie Goods, é a Pompom. Fiz esse detalhezinho no matinho aí de verde, com essa canetinha aí brilhante, canetinha com glitter. Amei, gente, esse desenho. Amei. No final eu sempre amo todos. Às vezes eu falo, nossa, tá horrível, e depois fica lindo. Tudo é assim. Tudo começa mais ou menos, depois a arte fica perfeita. Olha isso, amei esse desenho. Finalizado, com vários pontinhos, vários glitters, muitas cores. E agora vamos para uma página que eu amei colorir também, que é a página da Pompom na praia. Amei essa página. Essa página ficou linda também. Eu só não gostei de uma coisa que já já vocês vão ver, gente. Isso aí não teve como mudar depois. Mas de resto, a página também linda, muito legal de colorir. Uma página de praia. Eu ainda quero fazer aquele efeito de luz. Tentei fazer em um desenho, mas ainda não sei. Se eu não souber, tá bom, né? Não sei se vocês já viram o efeito de luz quando coloca umas partes do desenho mais coloridas no tom de como se fosse luz mesmo, amarelo, né? Fiz um, não gostei tanto. Se eu não aprender, tá bom. E fui pintar os guarda-sóis aí de rosa. Ai, esse guarda-sol tava lindo. Ai, amei muito essa página. Super colorido. Eu gosto de desenho assim colorido. Não sei como é que vocês gostam, mas eu gosto de muitas cores. Gosto de tons pastéis, como já falei pra vocês. Gosto de tom rosa, gosto do azul, gosto do lilás, gosto de verde. Eu acho que são os preferidos. Esse lilás aí é o meu preferido de todos. Esse lilás é o 77. Eu acho que ele vai acabar muito rápido, porque eu uso muito todos os desenhos, ele tá aí. Ele aparece em todos. E aí fui fazendo os detalhes, fui colorindo essa parte. E, olha, o outro guarda-sol. Fiz um tom de azul. Gente, eu gosto de colocar o azul e rosa, mas não significa nada não. Teve um outro desenho também que eu fiz metade rosa, metade azul. Eu acho que é uma cor que combina. Eu acho que esse lilás combina com rosa, combina com azul. Eu até imprimi algumas páginas de alguns desenhos que eu vi no Pinterest. Me julguem, Pinterest. Eu vi algumas páginas de desenhos e eu até imprimi, porque tem umas misturas de cores que ficam lindas. Que eu falo, não, aí eu colori pra eu fazer minha arte, né? Eu falei assim, não, vou imprimir pra fazer os meus desenhos que eu faço. Porque dá uma ideia, né? Você tem uma ideia do tom de cor que combina. Qual tom combina com um, qual tom combina com o outro. E, gente, começando foi essa parte aí que deu ruim no desenho. Eu fui colorindo e depois eu transformei em uma coisa que não ficou legal, sabe por quê? Porque ficou parecendo... Se eu tivesse colorido tudo por dentro, mas eu fui colocar isso aí no meio e não deu certo. Ficou parecendo, sabe o que é isso aí? Ficou igualzinho uma melancia. Não ficou? Era uma bola, eu poderia ter feito xadrez. Depois eu me arrependi, gente. Porque eu fui passando, fui tentando consertar e no final ficou uma melancia, não ficou uma bola. Olha o que eu fiz. Passei um roxo, não combinou. Não tinha mais como melhorar, senão eu piorei tudo. E aí foi a única parte que eu não gostei. E aí fui pintar o mar com esse azul perfeito. Como eu falei, amo os tons de azul. Eu adoro o mar. E essa Pompom aí na praia é a cara desse final de semana, que aqui tá muito quente. Tá surreal o calor aqui. Eu tô assim, não tô conseguindo nem fazer metade do que eu gostaria de fazer, porque eu não tenho conseguido, gente. O calor aqui é gigantesco. Rio de Janeiro, nesses 3 dias aí desse final de semana aqui que estamos vivendo, tá um calor de 40 graus. E essa página aí de praia diz tudo, né? É aonde a gente gostaria de estar no momento de calor. Deu uma balançada aí, já tinha finalizado o mar, depois eu dei um retoque em algumas partes. E, gente, a barulheira que tá aqui na minha rua tá surreal. Aqui passa procissão todo ano, hoje não passou, não sei se vai passar, mas tá passando muita moto, tão soltando fogos e eu tô tentando gravar. E fica complicado, mas fazer o que, né? E aí fui pintar. Até esqueci o nome disso. Esqueci mesmo, me sumiu o nome disso aí, que a gente leva pra praia com refrigerante, com gelo, isopor, né? Vamos botar assim, isopor. Só que esse isopor aí é aquela maletinha mais... melhor, né? Aquelas maletinhas térmicas. E aí eu pintei com esse cinza, fiz uns risquinhos com a caneta Fine azul.
E aí eu gostei também dessa parte. E meu tripé, como eu disse, tá balançando às vezes. E aí fica chato, mas fazer o quê? É o que a gente tem. E é isso, gente. Me falem aí o que vocês estão achando do desenho. Eu tenho gostado. Deixei aí, eu soltei a canetinha cinza na cara da ursinha. E aí fui pintar essa parte com esse azul. Olha, fiz um xadrezinho. Era pra eu ter feito isso, um quadriculado, na verdade, né? Era pra eu ter feito esse quadriculado naquela bola. Depois eu vou fazer também, vocês vão ver, na parte do tapete. Do tapete não, do... Ai, gente, me fugiu a palavra. Tá brabo hoje. Na parte aí do paninho que joga na areia. Eu esqueci o nome. E aí fui pintar a areia com esse tom. Se eu não me engano, esse tom é o 41, gente. Ele, às vezes eu confundo ele com 101, mas esse aí é o 41. Fui pintar a areia. E é muito espaço para você colorir. Isso aí gasta muita tinta. Olha agora os fogos. E teve uma pessoa que me perguntou como é que eu faço se eu coloco álcool na canetinha, né, para reutilizar. Mas como são novas, até agora eu não precisei. Tem uma cor que tá realmente falhando, que eu acho que eu vou precisar, que foi essa cor aí que eu pintei o mar, se eu não me engano. E eu vi na rede vizinha uma moça falando que ela coloca álcool. Essas canetinhas que eu tenho são à base de álcool, mas tem umas que são à base de óleo. Então essas daí ela coloca. Ela falou que ela coloca um pouquinho de álcool. Então, se um dia eu testar, eu falo pra vocês como é que vai ficar, se eu coloquei o álcool, se deu certo. E eu fui fazer aquele céu que eu já tinha feito no desenho anterior. Esse céu aí eu tenho usado praticamente em todos os meus desenhos. E eu acho que vai ficar assim por um bom tempo, e se não ficar pra sempre. Eu tenho gostado desse céu assim no degradê. Esse degradê aí que eu tô fazendo, como o último que eu fiz, né, com um tom de amarelo e laranja. E tenho adorado esse céu. Às vezes eu falo assim, eu tenho que pesquisar mais para ser mais criativa nos desenhos, para fazer mais textura, que a gente fica, até nisso a gente se cobra, né? Até nesse lance que é um lance relaxante, que a gente não tem regras, que a gente não tem nada, mas eu fico, não, eu tenho que aprender a fazer isso, como eu tava falando da luz, eu tenho que aprender a fazer luz, eu tenho que aprender, não, a gente tem que aprender, se você quiser aprender, você vai aprender, se você não quiser, não tem regras, você vai colorir do jeito que você quiser, como tudo na vida. E aí tô fazendo aí os detalhes. E dei uma balançadinha, porque às vezes, como eu tô bem passando a canetinha forte, eu tô com aquele tripé em cima da mesa, então ela tá dando uma balançada. Tá balançando, a minha mão esbarra um pouco no tripé e fica assim. E eu tô passando mais uma mão aí do azul nessa parte. Essas canetinhas, elas são muito boas porque elas fazem esse degradê de cores. Se você quer escurecer, você consegue. Clarear você não consegue, não sei. Mas escurecer você consegue. E uma outra coisa, gente, que eu tô querendo comprar, mas no próximo mês, porque esse mês eu tô muito sem dinheiro. Esse mês eu já gastei comprando livro, as canetinhas. E os meus animais aqui ficaram doentes. Uma, né, ficou doente, aí eu gastei um dinheiro. Eu tô querendo comprar a canetinha acrílica, até mesmo pros desenhos que eu faço, né? Pra ver se dá pra usar nos desenhos que eu faço. Porque às vezes eu uso tinta PVA nos meus desenhos, eu não uso tinta acrílica. Até poderia, mas eu acho mais caro, e no final, como eu passo bastante verniz, fica quase como uma resina, eu queria testar se a canetinha acrílica eu consigo fazer algum tipo de pintura sem manchar depois que eu passo o verniz, né? Então eu quero comprar também a caneta acrílica para os meus desenhos. E a caneta acrílica você consegue fazer em objetos, você consegue fazer em várias outras superfícies. E aí fui pintar, vamos o tapete, não é o tapete, né? É a canga de praia. Ai, gente, eu esqueci o nome disso. Fui pintar ele, fui fazendo um quadriculadozinho também. O outro também eu fiz, ficou lindo com as florezinhas, olha só, vermelho. Eu achei lindo, umas flores vermelhas. As florezinhas vermelhas e os pontinhos brancos, eu adorei. E esse aí eu fui fazendo também esse quadriculado que eu tenho feito bastante, tenho adorado. Às vezes fica complicado, porque tem objetos por cima e sai, né? Às vezes eu cometo alguns erros, mas tá tudo bem. E aí eu fui usando uma outra canetinha em cima dela, um outro tom de rosa. Se eu não me engano, esse rosa é o tom 8, que eu também uso muito. E aí finalizou, ficou lindo. Achei que perfeito esse desenho também, foi um dos meus favoritos. Apesar de que eu não... Às vezes eu falo, esse é meu favorito. Eu falo, não, esse também é. Eu fico na dúvida. Eu tenho amado muitos quase todos que eu faço. Tem um ou outro que eu falo, poderia ter ficado melhor. E aí fui fazendo esses detalhes nele, que é tipo
Como é que fala isso, gente? Fui fazendo essas manchinhas no corpo, né? Esse cachorrinho manchadinho. Nesse tom aí de marrom. Marrom também eu tenho usado muito nos meus desenhos. E estamos quase no fim. Estamos quase finalizando o nosso desenho de hoje. Me falem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. É legal fazer um vídeo assim conversando também. E a gente pode falar do dia a dia também, fazer a pintura. E é isso, tenho gostado de fazer vídeo assim. E aí tô finalizando agora o tom de pele dele. Ficou parecendo aquelas vaquinhas. Ficou muito fofo, adorei. E aí já finalizando a pele. E, gente, é muito bom, né? É muito bom. É muito bom fazer alguma coisa assim, que distrai, eu gosto. Deixar a mente assim, tranquila e relaxada. E aí fui pintar ela. Ela ficou com um tom de pele assim, mais pro rosado. Também gostei muito. Eu não sei quando é que eu vou gravar o próximo vídeo, porque eu tô querendo gravar uma live. E eu tenho deixado os meus vídeos colorindo gravados em live. Mas a próxima página que eu vou pintar com vocês vai ser a página do meu livro do Bobbie Goods. Eu já mostrei ele por aqui nesses vídeos mais curtos, mas eu acho que eu vou fazer isso. Meu próximo vídeo eu vou mostrar os desenhos que eu já colori do Bobbie Goods, que eu já colori uns 2 ou 3. E aí eu vou fazer o vídeo colorindo uma página com vocês. Vou mostrar o que eu já colori e vou fazer uma página colorindo com vocês. E aí finalizando as frutas, a bolsa, fiz alguns detalhes também na bolsa. Eu comecei a falar que eu quero comprar as canetinhas acrílicas, né? Pra fazer algumas coisas minhas e também aqui dos livros de colorir. Mas eu tenho pelo menos 2 livros que eu queria muito. Que são livros aí das meninas, né? De girls. Eu queria muito. Tem 2 livros. Um eu achei na Shein, que eu pretendo comprar também. Eu não sei se vou conseguir comprar o mês que vem. E tem um outro também que eu não achei em lugar nenhum. Que eu acho que eu vou comprar. Nem em PDF eu consegui. Porque eu tenho uma indicação com muitos PDFs. Eu ainda tenho que mostrar aqui pra vocês. Ainda não consegui postar, mas já tá gravado. E não tem o PDF desse livro que eu quero. Aí eu tô pensando, de repente, comprar as páginas soltas dele, que eu já vi na Shopee. Ou comprar o PDF dele e imprimir em casa e eu mesma fazer a minha encadernação. E aí finalizando os pontinhos com a caneta em gel. Minha caneta em gel também daqui a pouco já tá indo pro espaço. Fui fazendo também esses pontinhos aí nele. Essa caneta em gel, dei sorte de achar, porque senão teria que comprar um kit na Shopee. Essa daí eu achei, como eu falei, ela unitária lá na caçula, quando eu fui comprar as folhas. E eu falei, não, que eu vou pegar essa aqui pra testar. Ainda bem que eu vi, gente, senão eu tava muito frita aí pra fazer os detalhes, porque dá todo um arzinho aí, ó, dá toda uma iluminação no desenho, você fazer os detalhes com a caneta em gel. E essa daí a ponta não é nem tão fina, essa ponta aí é a 1. Tem canetas, na verdade, né, com a ponta mais fina. E eu pretendo depois comprar, eu já vi várias pessoas indicando lá o kit lá na Shopee, acho que tem com 2 ou 3. E usa-se muito, gente. Se você vai comprar um kit de canetinhas, compre a caneta em gel para fazer os detalhes. E aí já tá finalizando, já tá tudo lindo. Só teve um pequeno detalhe que eu não gostei, de resto ficou tudo perfeito. Eu amei essa página, amei colorir essa página com vocês. Me falem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Sugestões de vídeo, sugestões de conversas, do que vocês querem ver. Eu pensei, de repente, fazer algum tour por aqui, pelo cantinho, mostrar aqui as bagunças em um dia de produção. E é isso, ó, finalizei o desenho, fiz vários outros detalhezinhos aí na bolsa. E tô finalizando, partindo aí para os últimos momentos do vídeo. Eu amei muito esse desenho, amei as páginas da Pompom e espero gravar um vídeo para vocês fazendo a encadernação. Fiz os risquinhos aí no guarda-sol. Sempre tem um detalhezinho que você pode mudar, né? Que você pode colocar mais alguma coisa. E gostei muito, quero aprender não, né? Eu vou testar fazendo a encadernação. Peguei essa caneta em glitter, tô com gel. Peguei essa caneta glitter pra fazer os pontinhos, era dourada. E aí já mostrando pra vocês, gente, amei muito, perfeito. Quem também gostou dessa página? Ai, amei, olha só, linda, perfeita.